Olá, professores e alunos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Paulo Torres de Química e vou estar aqui com vocês. Então vamos ver o que nós teremos hoje. Aula 21, objeto de conhecimento, eletrodinâmica, motores e geradores elétricos, importância do consumo consciente e suas implicações, eletroquímica, pilhas e baterias, e o detalhamento, eletroquímica, tipo de pilhas e bateria, e a pilha de Daniel. Então vamos à nossa aula. Olá! Olha essa imagem que eu trouxe aqui para vocês da pilha de Daniel, né? Hoje nós temos uma pilha mais bonitinha, mas antigamente ela era assim, né? Esse foi um experimento de Daniel que mostrou o funcionamento de uma pilha e foi feito ali os testes para realmente ver se estava gerando eletricidade, tá? Mas vamos ver quem é esse rapaz aí, dê uma olhada. Em 1836, o químico inglês John Frederick Daniel, ele viveu de 1790 até 1845, ele desenvolveu um dispositivo que converte a energia de uma reação química. Então note que a reação química vai acontecer ali e vai ser transformada em energia elétrica, tá? Em outros momentos você já deve ter visto transformações energéticas, né? Por exemplo, quando a gente tem uma hidrelétrica, passa água, gira uma turbina ali, e essa turbina transforma em energia elétrica. A gente está falando de energia cinética em energia elétrica. Aqui é energia química em energia elétrica, tá? Mas vamos entender a base de tudo isso. Dê uma olhada. Então aqui vocês vão entender dois conceitos, o cátion e o ânion, tá? Qual é a diferença entre os dois? Aqui nós temos um átomo neutro. O que é um átomo neutro? É quando a quantidade de prótons e elétrons é igual. Então note que aqui eu tenho 4 positivos, lembrando, né? Aqui nós temos o núcleo, logo no centro, então nós temos o núcleo aqui, e ao redor, na camada 1, nós vamos ter elétrons, aí na camada 2 também, assim por diante, tá? Só que aqui, note que eu tenho 4 prótons aqui no centro, né? 4 prótons. E eu também tenho 4 elétrons, tá? Espalhados aí nas camadas. Então, esse elemento, que a gente vai chamar de X, ele está sem carga, ele é neutro, tá? Então, ele não vai ser classificado nem como cátion, nem como ânion, tá? Então, ele não tem carga. Já aqui nessa situação, nós temos um cátion. O que é um cátion? Note o seguinte, aqui, se você comparar com o desenho anterior, tá? Então, se você pegar aqui e olhar para este desenho aqui, note que aqui tem 4 elétrons, aqui tem 3 elétrons. Então, ele perdeu um, ou seja, a quantidade de prótons vai ser maior que a quantidade de elétrons. Isso significa que 3 cargas positivas vão ser neutralizadas com 3 cargas negativas. Só que vai sobrar uma carga a mais. Essa carga é o que a gente vai representar aqui, ó. Tá? Então a gente diz que esse elemento químico aqui perdeu elétrons, ou seja, ele tem uma carga positiva a mais. Ah, professor, quer dizer que se eu tirasse mais um, ele ia ficar X2 mais? Exatamente. Ele teria 2 cargas a mais, tá? De positivo. Então lembra, cátion é positivo, tá? Positivo. Tudo bem? Continuando, a gente vai para outro conceito agora. O ânion, ele é negativo. Por quê? Note em relação ao desenho anterior, aqui, ó. Aqui ele tem um elétron a mais, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui eu tenho 4 prótons. Novamente esses 4 vão neutralizar
quatro elétrons, né? Só que vai sobrar um elétron. Então, esse elétron ele é representado aqui. Professor, se eu tivesse mais uma carga negativa aqui, o que ia acontecer? E isso ia fazer com que o X fosse 2 menos, tá? Então, note que essa representação, tanto positiva quanto negativa, é em relação a elétrons, não tem nada a ver com próton, tá? Ou seja, se ele está positivo, significa que ele perdeu elétron. Se ele está negativo, significa que ele ganhou elétron, tá? Então, isso é muito importante porque nós vamos falar do trânsito de elétrons, tá? Então, vamos agora, com essa base, entender o que acontece numa pilha. Numa pilha, ocorre uma reação chamada reação de oxirredução. Ou seja, vai acontecer uma oxidação, tá? Então, é o aumento algébrico do número de oxidação de uma espécie química. Ou seja, eu tenho aqui uma espécie que é X, ela vai virar X mais 1. Ou seja, ela era 0 antes. E aqui ela pode virar X mais 2, tá? Então, está aumentando, ó. Ele está oxidando. Já a redução é a diminuição algébrica do número de oxidação. Então, aqui eu poderia ter o quê? Y, vamos colocar aqui, mais 2, tá? E esse Y mais 2, ele ia virar Y mais 1. E aí ele poderia virar Y0 e poderia virar Y menos 1. Ou seja, ele está gradativamente diminuindo. Ah, professor, então quer dizer que se eu tiver a reta dos números aqui é 0, para trás é negativo, para frente é positivo, enquanto eu estiver indo neste sentido, o que eu estou fazendo? Reduzindo. Tá? Aqui está reduzindo. Se eu fizer o processo inverso, daqui para cá, o que eu estou fazendo? Oxidando, tá? Então, se eu estou aumentando, eu estou oxidando, se eu estou diminuindo, eu estou reduzindo. Numa reação química, o que a gente vai ver? Note, se a substância ela é neutra, olha aí, ó, vamos voltar lá atrás. Se a substância ela é neutra, ela não tem carga, tá? Ela é sem carga. Então, se nós temos aqui a substância que não tem carga, ela provavelmente vai aparecer como sólido, líquido ou vapor. No caso, nós teremos aqui a carga zero. Tá? Nesses dois. Então, note que no reagente eu tenho uma carga, no produto eu tenho outra carga. Então, se eu olhar o zinco aqui, ó, estou olhando para o zinco. Se eu olhar para o zinco aqui, ó, o que vai acontecer? Ele foi de 0 para mais 2, tá? Então, ele foi de 0 para mais 2. Aumentou, né? Aumentou aqui. Então, ele foi de 0 para mais 2, ele oxidou. Ocorreu uma oxidação. Já o cobre, ele foi de quanto para quanto? Ele foi, olha aqui, ó, de 2, né, de mais 2 para 0, tá? Então, note que ocorreu uma redução, tá? Então, foi de mais 2 para 0. Então, é muito importante você entender esses conceitos, porque em uma pilha sempre vai acontecer oxidação e redução, tá? Sempre nós teremos esses dois. Só que, como é que eu vou saber que misturando o zinco com o cobre eu vou ter uma reação, tá? Eu vou ter realmente uma pilha através desse negócio aqui, que é o potencial de ionização. Sempre que você ouvir potencial é alguma coisa que vai acontecer. Então, se ele tem potencial de ionização, ele vai ionizar, tá? Tanto para ganhar quanto para perder. Enquanto ele é
ele é átomo neutro, ele não está ionizado, tá? Então, a espontaneidade ou a tendência de uma espécie química a adquirir elétrons e, desse modo, ser reduzida, tá? Aqui, se for um potencial de redução. Então, olhem uma tabelinha que eu preparei para vocês. Nessa tabela, vocês vão ter o potencial de redução. Ou seja, note que o zinco ele tem um potencial para reduzir de menos 0,76. Só que o níquel aqui embaixo, ele tem um potencial de menos 0,25. Quem tem o maior potencial de reduzir? O níquel aqui embaixo, que é mais próximo do zero. O zinco, se eu colocar em contato, ele não vai reduzir, porque o maior potencial de redução é o do níquel. Entendeu como é que a gente faz? Vamos ver uma outra parte da tabela. Ó, nesse caso do estanho, ele está a menos 0,14. Então significa que ele tem um potencial baixo. Em relação ao cobre, que é mais 0,34. Se eu colocar os dois em contato, o que vai acontecer é que o cobre vai reduzir por ter um potencial maior e o estanho vai oxidar por ter um potencial menor. Pode ter não ficado muito claro na sua cabeça, por isso que a gente vai fazer um exercício, dê uma olhada. Então aqui é o que eu vou fazer com vocês, o que eu fiz ali, ó. Então eu olhei para a tabela, e essa tabela, fique tranquilo, que é dado para você nas provas, tá? Nos exercícios. Na tabela, aqui eu sei que é um potencial de redução. Por que um potencial de redução? Porque ele está indo de 2 mais para 0. Então esse potencial de redução do zinco é de menos 0,76. Já vou colocar o cobre em contato, e aí eu consigo ver que quem tem o maior potencial é o cobre. Então, se o cobre vai reduzir, tá? O zinco vai oxidar. Mas aqui eu tenho um potencial de redução e a reação é de redução. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter. Esse zinco vem para cá e isso tudo aqui vai para o outro lado. Então, nós teremos isso aqui, ó. Olha, o zinco veio para cá, esse lado, e esse cara todo aqui veio para o outro lado, tá? Como eu inverti, olha o sinal, mudou, tá? Professor, é só isso? É só isso. Aí você repete esta equação aqui, que é a mesma, ó, não mudou nada. E aí, para eu saber, e aqui é oxidação, tá? Potencial de oxidação, porque agora é uma reação de oxidação. Agora, para eu saber aqui qual é a voltagem da pilha, porque a gente já viu que um oxida o outro reduz, é só eu somar esses dois. Então, quando eu somo, eu tenho a voltagem da pilha. Aquela voltagem que você vê quando compra uma pilha, tá? Nesse caso, uma pilha de cobre e zinco, vai aparecer uma voltagem de 1,10, tá bom? Então é muito importante você entender essa informação. Então, continuando. Aqui é como a gente monta essa pilha, tá? Então, nesse caso aqui, eu coloquei uma placa de cobre sólida, olha, lembra que a gente está utilizando aqui o cobre sólido e o zinco sólido. Só que eu também estou utilizando uma solução de sulfato de cobre. Por quê? Porque o cobre, o sulfato de cobre, quando ele cai em água, ele vai se separar em cobre 2+, mais SO4 menos 2, que é o que você está vendo ali na solução. Por que isso? Porque eu também preciso de cobre aquoso, tá, em solução, e de zinco aquoso. Por isso que aqui do outro lado eu também tenho a mesma coisa, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ligar os dois, tá? Então eu estou ligando aqui, ó, os dois por um fio, esse fio condutor, de uma placa para outra, tá? E eu estou colocando aqui também uma ponte salina, porque o que acontece? Aqui nessa placa do cobre, o cobre vai sair daqui e vai para a placa. Ele vai sair do cobre
aquoso para o cobre sólido, tá? Beleza. Então eu vou precisar devolver positivos aqui para a solução. Então essa ponte salina geralmente pode ter NaCl ou KCl, que um é positivo, o outro é negativo, tá? Então o positivo vai ser devolvido aqui. Tudo bem? Só que aqui no caso do zinco, você consegue ver aqui que o zinco vai sair de 0 para 2 mais. Então, aqui ele vai sair da placa e vai vir para cá. Então, se ele vai sair da placa e vai para a solução, o cloro, que é negativo, precisa entrar aqui para reagir com esse positivo, para que a reação continue a acontecer. Então, acompanha comigo. A placa do cobre vai aumentar, tá? Ela vai aumentar. Por quê, professor? Porque ele está saindo do aquoso e está indo para o sólido. Já a placa do zinco vai diminuir. Porque ele está saindo da placa, ele está saindo de sólido para aquoso, tá? Então é isso que está acontecendo aqui. Então eu já expliquei para você tudo o que está acontecendo aqui. Aí esses elétrons, né, que a gente está falando, eles vão passar aqui, ó, como você está vendo, vão acender essa lâmpada, e se eu tivesse um voltímetro aqui, ia aparecer 1,10 volts. Ah, professor, mas por que está passando do zinco para o cobre nesse sentido? Porque olha aqui, ó. Lembra, o cobre aqui está 2 mais, aqui ele está 0. Significa que daqui para cá ele reduziu, ou seja, ele ganhou o elétron. Tá? Ganhou elétron, tá bom? Então é muito importante você entender isso. Então se ele ganhou o elétron saiu do zinco para o cobre, tá? E aí eu tenho um nomezinho para isso. Quem oxida é o ânodo, como você pode ver aqui, ó, ânodo, tá? Ou seja, note, vogal, vogal. Já quem reduz é o cátodo, tá? Ou seja, consoante, consoante. Essa é a pilha, tá? A pilha é desse jeito. No caso, eu tenho uma forma de representar uma pilha de forma simples, que é a Convenção Mundial de Representação das Pilhas. Ela é feita com base na seguinte ordem. Então, note, eu tenho um ânodo, aquele que oxida, e eu tenho o cátodo, aquele que reduz. Ou seja, eu vou colocar o zinco barra zinco 2+, que é a substância metálica, né, que sofre a oxidação, e o cátion que se forma. Barra, barra, aí eu vou colocar o cátion que sofre a redução, então ele vai de 2+ para 0, e a substância metálica que vai fazer isso, tá? Que vai ser formada. Então note que essa é a representação normal. Aqui a gente tem uma questão para aplicar isso aí. Um químico descobriu que o níquel metálico pode ceder elétrons espontaneamente, tá? Então essa é uma palavra-chave da pilha, tá? Espontaneamente. Em soluções de níquel, né, de cloreto de níquel, e construiu a seguinte pilha. Olha aí, ó. Do mesmo jeito que a gente viu, tá? Do mesmo jeito que a gente viu aqui. Então note que aqui oxida e aqui é o ânodo. Aqui reduz e aqui é o cátodo. Então, para esta pilha é correto afirmar que o níquel oxida? Sim. Né? O níquel oxida. O cobre reduz? Sim. Então, letra A está correta. O químico transformou cobre em níquel? Não ocorreu transformação. O cátodo é o níquel? Não, ele é o ânodo. Então, já está errado. A solução de cobre 2+ ficará mais concentrada? O que é ficar mais concentrado? É que eu vou sair de níquel sólido para níquel
aquoso, tá? Que não é o caso que vai acontecer aqui. O níquel aquoso vai ir para o sólido, então vai ficar menos concentrado, tá? Então aqui está errado. A solução de níquel mais 2 ficará menos concentrada? Não, ela ficará mais concentrada com níquel. Então aqui está errado. Então correto é a letra A, tá? Um outro exemplo. Considere as seguintes afirmações a respeito da pilha de Daniel. No ânodo ocorre redução, no ânodo ocorre oxidação, né? A gente acabou de ver isso. Então aqui está errado. A passagem de elétrons no circuito externo ocorre sempre do cátodo para o ânodo? Vamos lá. Olha aí. O circuito de elétrons está indo do ânodo para o cátodo, tá? Então está indo aqui do polo, que a gente chama, né, polo negativo, porque os elétrons estão saindo daqui, e eles vão para o polo positivo, onde estão recebendo os elétrons. Então, nesse caso, ó, a passagem de elétron no circuito externo ocorre sempre do cátodo para o ânodo? Não, é do ânodo para o cátodo, tá? Então, até risquei aqui com tanta raiva que passou para outra questão. O cátodo sofre uma redução? Vamos ver. Será que ele sofre uma redução de massa ou um aumento de massa? Aqui no caso, ele não reduz a massa, ele aumenta a massa dele, porque lembra, aqui novamente, olha, ele está saindo do aquoso para o sólido, ele está aumentando, se ele está falando da placa, tá? Então vamos ver lá. Então aqui, marque as alternativas que indicam os itens que são corretos. Nenhuma, tá? Então é essa que está correta, porque aqui não há redução de massa, há aumento. Tudo bem? Entenderam tudo direitinho? Então aqui nesse caso é a letra E. Então eu gostaria nesse momento de trazer um vídeo que vai trazer uma animação direitinho para vocês verem a pilha, tá? Por dentro dela, dê uma olhada. Olá, professores e alunos. Aqui eu quero trazer para vocês um simulador mostrando pilha. E nesse simulador a gente consegue ver aqui várias pilhas que nós temos, né? Vários tipos, tamanhos. Mas o importante aqui é você saber como é que é a construção de uma pilha. Então a construção de uma pilha, nós temos aqui o ânodo. Lembrando que uma pilha, ela vai liberar energia elétrica a partir de uma reação química. Essa reação química libera elétrons que vão passar por várias partes dessa pilha. Uma delas é o ânodo. No ânodo, ocorre um processo chamado de oxidação, ou seja, ele vai liberar elétrons que vão andar até o cátodo. Quando chega no cátodo, ele recebe esses elétrons, ele passa por um processo chamado de redução. Então, nós temos várias outras partes aqui com o polo positivo em cima, o polo negativo embaixo, tá? Nós temos o isolamento para separar o ânodo do cátodo, porque eles não podem estar ligados. Se eles estiverem ligados, a gente não tem um trânsito de elétrons por fora pelo polo positivo e pelo polo negativo. E nós temos o condutor elétrico. Então vamos ver como uma pilha funciona? Então nós temos aqui o processo, lembra que é um processo onde nós temos aqui a perca e o ganho de elétrons, é uma reação química. Então os elétrons estão aí, foram liberados por essas duas substâncias, o óxido de zinco e a água, e os elétrons estão passando ali, e esse trânsito vai ligar essa lâmpada. Quando ele passa por ali, ele entra na parte ali do cátodo, que ele vai receber esses elétrons. Quando ele recebe esses elétrons, nós teremos aí outra reação química, como você pode ver ali em cima no canto esquerdo. E aí, depois de feita essa reação química, nós teremos que o nível de carga ele acaba diminuindo, porque foi consumido. E aí, se a gente continuar aqui a animação, nós teremos o quê? Dê uma olhada. Que à medida que o processo ocorre, a carga ali ela vai diminuindo até que é consumido tudo e a pilha acabe. É esse
o funcionamento de uma pilha. Legal, né? Entender o interior de uma pilha. Mas vamos ver as características de algumas pilhas que nós usamos no dia a dia. Dê uma olhada. Nós temos aí essa pilha comum. A pilha comum, ela, claro, é o melhor custo-benefício, né? Com valores baixos e médios. Tem o potencial de 1,5 até 1,70 ali. Reações químicas, elas continuam ocorrendo durante o armazenamento. Então, ela pode ocorrer e provocar o vazamento, que já deve ter acontecido com você se você esquecer uma pilha ali num controle, né? Em determinado momento, quando você abre, já está estourada. Para minimizar o vazamento, os fabricantes adicionam sais de mercúrio, que são solúveis em cromatos e dicromatos. Mas é importante dizer que essas substâncias são tóxicas, então cuidado, tá? Outro tipo de pilha é a pilha alcalina, ela é feita em chapa de aço para garantir melhor vedação e prevenir o risco de vazamentos. Essa aqui é mais segura. Eles podem ser reversíveis, ou seja, ser recarregáveis, tá? Apesar de um preço mais caro, ela é melhor, tá, gente? A pilha alcalina não recarregável ou descartável é bastante superior à pilha comum. Então você pode escolher a pilha alcalina, que é recarregável, ou não, mas ela é a mais indicada. Continuando, ela não apresenta reações químicas quando não estão em uso, podendo ser armazenados por longos períodos, cerca de 4 anos. Em questão ambiental, as pilhas alcalinas são mais viáveis, pois não contêm metais tóxicos, como mercúrio, chumbo e cádmio, que a gente acabou de ver em pilhas comuns, tá? Baterias de lítio, mais utilizadas em câmeras fotográficas, possuem alto custo. Baterias de lítio vedadas de forma incorreta podem expor o lítio à umidade do ar e provocar chamas. Essas aqui podem aparecer várias chamas quando o líquido vaza, tá? Nós também temos as baterias de chumbo, que são chamadas baterias de ácido também. Elas são recarregáveis, por isso que você pode entregar de volta, né? Alguns lugares aceitam. São automotivas, industriais e seladas. Após o uso, são recolhidas pelos fabricantes nacionais, devido a significativo valor comercial internacional do chumbo e ao fato do Brasil não conter mina deste metal. Nós também temos a bateria de níquel e cádmio, são dois ali, né, substâncias químicas. São recarregáveis, fornecem um potencial de 1,15 volts, podem ser produzidas numa grande variedade de tamanhos, seladas para evitar vazamento, e quando não são completamente seladas, possuem válvula de segurança. Por conter cádmio, possuem grande impacto ambiental, então cuidado. E nós temos também as baterias de íons, né, de lítio, que são utilizadas em celulares e baterias. Elas utilizam apenas íons de lítio, são recarregáveis, bom desempenho e segurança dos usuários. Materiais de baixa densidade permitem que sejam projetados para terem menor massa, tamanho e custo. Riscos ambientais muito menores do que as de cádmio. Então, são utilizadas aí numa grande variedade de dispositivos, exatamente por ser aí com baixo risco para a natureza, tá bom? Espero que você tenha entendido tudo direitinho. Que Deus abençoe e até a próxima.